Fala aí, beleza? Eu sou Wesley do canal Aqui Tá Massa. Estamos no camping Mandacaru e hoje eu vou dar uma dica de elétrica para vocês. Dá uma olhada aqui. Esse camping é bem estruturado, ele tem a caixinha aqui com os disjuntores, mas nem todos os campings têm assim. Às vezes você vai ver lá uma tomada onde você vai conectar o cabo. Então qual é o cabo que a gente utiliza aqui? O cabo que a gente utiliza é esse cabo, é um cabo PP, chama-se cabo PP de 2 vias, ok? Se você não entende, é só você chegar na loja de elétrica e pedir: eu quero um cabo PP de 2 vias, eu vou colocar escrito aqui para você, de 2,5 milímetros. Só você falar isso, cabo PP de 2 vias, 2,5 milímetros. PP porque ele é esse formato aqui, tem 2 cabos aqui dentro, tem 2 fios aqui dentro, de 2,5 milímetros cada um, ok? 2,5 milímetros é a espessura desse cabo. Depois eu te falar qual é a vantagem disso. Ele é bem flexível, então você consegue dobrar ele, enrolar ele com facilidade na hora de guardar e tal. Eu comprei um cabo aqui com 20 metros de comprimento. O nosso medidor, a nossa tomada está conectada ali e vem até a nossa barraca. Eu vou te mostrar aqui o que é interessante você pensar nesse projeto na hora de você fazer a instalação para a sua barraca, ok? Então, cabo PP, que é esse cabo preto aqui, passando 2 fios de 2,5 milímetros cada um aqui dentro. Você abre aqui na internet, se você tiver dúvida, é só você colocar corrente elétrica do cabo de 2,5 milímetros. Então, o que significa? O que ele fala aqui? Ele fala aqui, seção é justamente os 2,5 milímetros, que tem cabo de 1,5 e tem cabo de 2,5, 4, 6, 10, assim vai. Então, no nosso caso aqui é um cabo de 2,5 milímetros de seção e ele suporta aqui, ele está falando com uma corrente máxima de 20 amperes. Na verdade, eu já vi tabelas falando que esse cabo suporta até 38 amperes. Mas nesse caso aqui é uma corrente de segurança, uma corrente elétrica de segurança. Ou seja, se você colocar até 20 amperes, o cabo não vai esquentar. Então você não vai ter problema aí de um curto-circuito ou nada disso. Então, um cabo de 2,5, você pode colocar aí com segurança até 20 amperes de corrente. O que é isso? Eu vou te explicar o que é isso. A gente tem aqui uma airfryer, por exemplo, uma airfryer de 4,5, de 5,5 litros, airfryer de 5,5 litros. Só você olhando embaixo dela aqui, ó, vai ter aqui, ó, 127 volts, que é a tensão dela, com uma potência de 1.700 watts. Poxa, ele não fala aqui sobre corrente, mas é fácil de você calcular. Como é que você vai saber qual é a corrente elétrica dessa airfryer? Essa TV é uma TV LG, tá falando que ela é de 100 a 240 volts, ou seja, você pode ligar ela tanto no 110 quanto no 220, e ela tem uma potência de 30 watts, ok? Aqui eu tenho uma lâmpada de LED que está falando a mesma coisa, que ela é de 100 a 240 volts, ou seja, você pode usar ela tanto no 110 quanto no 220, está falando que é aqui, ó, 9 watts. 9 watts. O que significa esse watts aqui e como é que você vai calcular a corrente elétrica? É muito simples, vou te mostrar. Para você saber a corrente elétrica do seu equipamento, o que você vai fazer? Você vai pegar a potência, igual naquele caso da airfryer, a gente viu que ela tem a potência de 1.700 watts, ok? E você vai pegar até uma potência e vai dividir pela tensão dela, pela tensão que ela suporta, ou seja, aquela airfryer, ela suporta a tensão de 127 volts. Então você vai pegar 1.700 watts, que é a potência, e dividir pela tensão de 127 volts. Isso vai dar uma corrente de 13,38 amperes. Essa é a corrente, 13,38. Se você voltar lá naquela tabela que a gente estava olhando, você vai ver que a tabela mostra que o cabo de 2,5 milímetros ele suporta 20 amperes. Ou seja, um cabo de 2,5 milímetros ele suporta com folga uma airfryer. Você pode ligar uma airfryer sem problema nenhum, ok? Que a corrente elétrica de segurança do cabo elétrico de 2,5, do cabo de 2,5, é de 20 amperes, até 38 amperes, igual eu te falei. Mas sem ele se aquecer, sem o fio se aquecer, ele suporta até 20 amperes. E isso dá com folga aqui, ó, 13,38, 14 amperes no máximo, que vai te dar airfryer. Você não vai usar airfryer por muito tempo, ok? Então não vai ter problema nenhum de você usar airfryer. E no caso daquela televisão que a gente viu, aquela televisão ela só tem 30 watts de potência. Então se você pegar ela 30 watts e dividir, olha que interessante, se você dividir por 127, você vai chegar a 0,23 amperes. Ou seja, se você ligar aquela televisão em 127 volts, ele vai consumir uma corrente de 0,23, não é nem metade de 1 ampere.
ok? Não é nem metade de 1 ampere, é 0,23 amperes. Agora, se você pegar 30 watts, você vê que aquela televisão ela é de 100 a 240 volts, ou seja, você pode usar ela no 110 ou no 220. Se você ligar ela no 220, olha a corrente, vai diminuir mais ainda, vai para 0,13 amperes. Então, se você usar aquela televisão no 220, você vai ter um consumo menor, ou seja, vai além de você poder usar mais coisas no seu fio, no seu cabo de 2,5, você vai ter uma economia de energia até. A mesma coisa a lâmpada, aquela lâmpada lá de 9 volts que a gente viu, se você dividir por 127, vai dar 0,07 ampere. Se você colocar em 127, se você colocar em 220, vai dar 0,04. Ok? Então, equipamentos que você pode ligar no 110 ou no 220, é interessante você ligar no 220, que além de dar um consumo bem menor, uma corrente bem menor, o consumo vai ser menor também, você vai gerar uma economia, ok? Então isso já é uma dica interessante aí, que já vale a sua curtida, já vale se você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, já vale aí uma curtida e você se inscrever no canal, ok? Agora eu vou te dar o restante da dica aqui da nossa estrutura aqui de acampamento. Meu Deus do céu, mas que embolação é essa? Igual eu te mostrei lá, o nosso cabo de 2,5, a gente liga lá, aquele cabo PP, a gente vai interligar lá na energia do camping e chega aqui nessa caixinha. Nessa caixinha aqui, mesmo igual eu te mostrei lá, que aqui nessa estrutura desse camping, ele tem aquele quadro de disjuntores. Mesmo assim, por segurança, ok? Eu sempre recomendo que você faça isso por segurança, você coloca um disjuntor dentro da sua barraca. Porque se acontecer desliguada, se acontecer alguma coisa aqui, algum equipamento dá curto, ou tanto algum equipamento da sua barraca ou de alguma outra barraca, de algum outro campista, se der algum curto, ok, na rede, e der algum curto elétrico na rede, lá fora, ok, não vai dar problema para você e nem correr risco aí, Deus livre guarda, de queimar, né, de pegar fogo. Já aconteceu de dar um curto-circuito numa tomada aqui, já aconteceu aí em outras regiões, de dar um curto-circuito no equipamento de um campista e pegou fogo na barraca dele. Então, para isso não acontecer, o que você faz? Você coloca aqui um disjuntor de proteção. Eu coloquei aqui um disjuntor de 32 amperes, tá mais que suficiente, ok? Que aqui 32 amperes, ele vai estar falando aqui que é a corrente máxima que vai passar aqui por esse circuito. Não chega nem isso, porque igual a gente calculou aqui, o equipamento que eu tenho aqui que utiliza mais corrente é realmente air fry. Os outros equipamentos são lâmpada, carregador de celular, ventilador, que consomem bem menos que isso. Então a air fry eu tenho uma corrente aí de 13 amperes, então não tem problema nenhum se você ligar aqui nesse disjuntor de 32 amperes. Então aqui nesse caso, nesse camping, a tensão que chega aqui é a tensão de 220, mas eu tenho equipamentos aqui 110 e 220. Então o que eu faço nesse caso? Aqui chega aqui a tensão de 220, então essa tomada aqui, tudo que está ligado aqui é 220, inclusive as nossas luminárias. Uma outra dica que eu já mando aqui para vocês, porque antes, no começo, quando a gente começou a acampar, a gente estava utilizando aquelas lâmpadas a bateria, lanterna, aquelas luminárias a bateria. Então tinha que colocar para carregar para poder utilizar. Só que teve várias vezes que aconteceu de descarregar durante a noite e tal, a gente não conseguiu usar. Então o que eu passei a usar? Eu comprei esse fio paralelo. Esse nome desse fio aqui é fio paralelo. Esse aqui, nesse caso aqui, é de 1,5 milímetro. É mais do que suficiente para você utilizar uma lâmpada assim, ó. Aí eu coloquei uma lâmpada aqui e uma lâmpada aqui. Aqui é na entrada do nosso quarto, que aí de forma que aqui é a parte do quarto, que de forma que não fique tão escuro lá dentro do quarto. A gente consegue entrar lá dentro do quarto, ficar lá tranquilo a hora que quiser. E aqui é a parte da varanda. A gente vai estar gravando um vídeo futuramente, vai estar disponibilizando lá no nosso canal no YouTube. Acompanha lá nosso canal, segue, se inscreve, ativa os sininhos lá para você ficar por dentro, para você receber. A gente vai estar postando um vídeo depois mostrando toda a nossa estrutura. Então aqui eu coloquei aqui então um fio de 1,5. Esse aqui é um fio de 1,5 para interligar as lâmpadas, ok? Então coloquei um fio para interligar essa lâmpada e um para interligar essa lâmpada aqui. É mais do que suficiente. Eu já não recomendo você colocar outras coisas em cima desse fio. Esse fio de 1,5 é mais para iluminação mesmo. Você colocar uma, duas lâmpadas. Você olhando na tabela, só você jogar lá no Google, igual eu te mostrei, corrente elétrica para um cabo de 1,5 milímetro. Você vai ver a corrente que suporta. Agora você já sabe como é que calcula. Você vai ver o que você pode ligar nesse fio de 1,5. Mas no meu caso aqui eu só utilizo uma lâmpada mesmo.
só tem aqui uma lâmpada aqui e tem uma lâmpada nesse outro fio aqui. Então cada lâmpada aqui tem uma tomada independente. No caso, como a gente viu que a minha lâmpada lá, ela funciona tanto no 110 quanto no 220, então aqui eu tô ligando ela aqui no 220, tá ok? Então aqui é o carregador do celular, que da mesma forma funciona também no 110 220. Aqui a gente tem um transformador que entra o 220 de um lado e sai o 110 do outro, que já vem para essa outra régua aqui, ó. Que aqui eu interligo aqui a minha airfry, o frigobar e o ventilador, que é 110 também. Então tem equipamentos aqui que eu posso ligar tanto no 220 quanto no 110, a hora que eu quiser. Então você quer dizer que esse é o melhor vídeo de campismo que você já viu? Espero que tem muito mais. Uma outra dica que eu vou dar é sobre o tamanho dos cabos. Qual o tamanho dos cabos? Às vezes acontece nessa situação. Aqui eu coloquei, nossa estrutura está montada aqui. A mulher está lá até se arrumando. Ela quer sair agora. A gente colocou aqui a nossa tomada aqui porque tem um medidor independente. Então a gente vai colocar aqui no medidor, ok? Então ficou uma sobra de cabo aqui, porque a nossa estrutura está montada aqui. Igual eu falei, esse cabo é de 20 metros. Às vezes pode acontecer de você conseguir uma vaga próxima, igual tem ali. Poderia ter conectado ali também, só que ele não tem o medidor. Então eu conectei ali porque eu tenho alguns equipamentos que utilizam resistência. Eu vou estar falando sobre isso num próximo vídeo. Mais uma vez, acompanha lá nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, que você vai receber ótimas dicas lá. Então a gente tem alguns equipamentos com resistência que a gente fez a ligação ali no medidor independente, para a gente ver exatamente quanto que vai ser consumido. Nesse caso, então, ficou conectado ali e a nossa estrutura aqui. Então, esse cabo aqui, eu comprei esse cabo com 20 metros, ok? É mais que o suficiente, porque às vezes pode acontecer de você conseguir uma tomada próxima como essa, ou pode acontecer de você conseguir uma tomada mais longe. Então, eu recomendo você comprar um cabo, esse cabo principal, de pelo menos 20 metros. Eu tenho mais cabos ali, eu tenho um cabo guardado, eu tenho mais um cabo de 30 metros, eu sou meio exagerado nessa questão, eu trabalho com elétrica, então para mim isso é mais tranquilo, por isso que isso é mais fácil para mim também. Então eu fico muito ligado com relação a isso. Então eu tenho mais um cabo de 30 metros lá, caso seja necessário, então eu tenho mais cabo lá para poder emendar nesse aqui. Eu utilizei até isso aqui, você pode comprar isso aqui, ó. Você tira, printa a tela aí para você ver que aqui uma dica extra, uma dica bônus. Essa tomada aqui, nessa tomada, ela é uma tomada de 20 amperes. Mas já aconteceu de você chegar num camping, por exemplo, se eu não me engano, essa tomada aqui, ó. Essa tomada é de 10 amperes. É de 10 amperes. Então se você colocar ali o seu adaptador como de 20 amperes, você coloca ali o seu adaptador aqui, a sua tomada, o seu plug macho aqui. De 20 amperes, o seu plug macho do seu cabo, e você for tentar ligar no de 10 amperes, você vai ter que usar aqueles adaptadores. Aqueles adaptadores eu não recomendo aquilo, eu não gosto de utilizar aquilo. Eu esqueci o nome daqueles adaptadores que transforma de 20 para 10 amperes. Eu não gosto de utilizar esse tipo de equipamento, esse tipo de adaptador. Eu utilizo esse jeito aqui. Eu tenho dois cabos desse, ou seja, um cabo que eu faço essa conexão aqui, ó. Aqui ele levanta aqui para fazer a conexão. Então aqui, se eu quiser, eu posso conectar aqui um cabo. Eu tenho um outro desse, um pedaço desse cabo, que tem ali um adaptador de 10 amperes. Então aqui eu conecto aqui. Quando for 10 amperes ali na tomada, eu conecto aqui o cabo de 10 amperes. Se for de 20 amperes, eu conecto aqui o de 20 amperes. Então esse adaptador aqui, ele é resistente, ele pode suportar água. Futuramente eu vou colocar uma caixinha para proteger, que é melhor, né, para proteger ele, para ficar bem protegido. Então é uma dica extra, ok? Então ali eu coloco ali o adaptador de 10 amperes, de 20 amperes nesse caso aqui, ou igual nesse caso, se for uma tomada de 10 amperes, é só eu colocar ali a tomada de 10 amperes. Então o meu cabo aqui, esse cabo principal é de 20 metros, igual eu falei, eu tenho mais se precisar, ok? Esse cabo aqui de iluminação, eu costumo colocar de 5 metros, é meio exagerado, não é necessário, sempre fica com uma sobra, mas às vezes se precisar, né? Então, se precisar utilizar alguma outra coisa, colocar uma outra lâmpada externa, se eu quiser colocar uma lâmpada externa, eu posso colocar também. Então aqui tem um cabo aqui, se eu não me engano, é um de 2 metros. Esse que chega aqui é um cabo de 2 metros e aquele que vai para a varanda é um cabo de 5 metros. Ele tem uma sobra, ficou até uma sobra aqui, ó. Que igual eu falei, se eu quiser, eu posso utilizar ele para outra situação. Então é mais que suficiente nesse caso. Que às vezes vai estar, eu posso
colocar uma lâmpada externa ali, posso colocar, né, caso precise, uma lâmpada, por exemplo, naquela árvore, eu posso colocar uma aqui fora, então para iluminar todo o acampamento e tal. Então fica uma sobra aqui para poder, e eu tenho, além disso, eu tenho mais cabos sobrando. Então, como eu falei, eu sou meio, como eu trabalho com isso, então eu sou meio exagerado com relação a essa parte de elétrica. Eu tenho vários cabos, vários adaptadores, aquele conectorzinho lá, tem esse adaptador de 10, de 20 amperes e tal. Eu tenho aquele conectorzinho, então como eu trabalho com isso, então isso para mim já é mais fácil. Então a dica, um cabo de 20 metros pelo menos, esse cabo principal, o cabo de 1,5, que é aquele cabo para iluminação, você pode colocar aí um cabo de 2 metros para iluminar por dentro da sua barraca, um outro de 2 ou 3 metros para iluminar sua varanda, é mais que o suficiente, beleza?